Senhor falou isso também em uma experiência. Só que como foi para a nossa igreja, então nós não citamos em nenhuma gravação. E eu fiquei super preocupada porque o Senhor deu o tema e deu o assunto que era para ser falado. E era um assunto que eu fiquei muito sem jeito para falar, nós ficamos sem jeito para falar. E quando foi no dia, se eu não estou enganada, no dia 21 de dezembro, foi a palestra. E eu ainda tinha uma pergunta que eu estava fazendo para o Senhor com relação a uma dúvida que eu tinha. E ficamos orando ali, e quando foi na madrugada do dia 19 para o dia 20, que Deus falou com a irmã, e a princípio começou com uma visão, e depois o Senhor arrebatou e deu essa experiência, levando a serva do Senhor no inferno, e mostrando algumas coisas da vida sexual, da vida íntima dos casais. Então agora eu vou começar a retratar. Primeiro eu quero dizer que a irmã Thalia primeiro gravou um áudio bem detalhado, bem no dia da experiência, que foi no dia 19 para o dia 20, e eu escrevi, porque, como vocês sabem, muitos de vocês já sabem, a irmã Thalia hoje é uma jovem e, de certa forma, tem um certo constrangimento para falar sobre esse tema. Inclusive até eu estou com um pouco de constrangimento para falar sobre esse tema, mas é necessário, porque a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho segundo escreveu São João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu vou ler o que a irmã Thalia gravou e que nós escrevemos. Eu vou ler, já que ela está um pouco constrangida de estar falando sobre esse assunto, que foi o assunto do arrebatamento, que o Senhor mostrou no arrebatamento a respeito da intimidade dos casais. Bom, a irmã Thalia, abre aspas, né? Ela cita aí que quando o Senhor leva seu espírito, o primeiro lugar que o Senhor leva é o Vale dos Sodomitas, né? Isso, irmã Thalia? Vale dos Sodomitas. E quando chega no Vale dos Sodomitas, a irmã Thalia disse que, bom, por já ter tido várias experiências com o Senhor, já viu vários tipos de tortura e de horror no inferno. Porém, segundo a serva do Senhor, ela disse que essa foi uma das mais difíceis de se ver. Inclusive, quando ela me gravou o áudio, ela ficou bem impactada, porque era um nível de tortura fora do que ela já tinha visto, algo que ela mexeu bastante com ela. E o Senhor dizia que era o Vale dos Sodomitas e mostrou então uma primeira mulher, a alma de uma mulher, o espírito de uma mulher ali naquele vale. E é interessante porque ela disse que o Senhor ia dando a ordem àqueles demônios que ali estavam torturando aquelas almas, para que eles escolhessem uma pessoa, para que fizesse saber a serva do Senhor, revelasse para a serva do Senhor o porquê, o motivo pelo que aquela pessoa estava ali. E quando o Senhor falava com aquele demônio para separar uma daquelas almas, era uma mulher, o Senhor dizia para a sua serva que ia revelar coisas que os seus servos estavam fazendo no matrimônio, na sua intimidade, e que não estava agradando ao Senhor. Bom, meus irmãos, e ali era separada aquela mulher, e aquele demônio vinha com uma lança e obrigava aquela mulher a ficar em uma posição, me desculpem, mas eu vou precisar dizer de forma clara para que vocês entendam. Era uma posição de 4. E aquele demônio pegava aquela lança e começava a torturar aquela mulher. E ele enfiava aquela lança na sua parte de trás. E quando aquele demônio fazia isso, começava a sangrar. E era um nível de tortura muito grande que não consigo descrever. De todas as torturas que eu já vi, aquela tortura realmente era um nível de tortura muito grande. E nesse momento que aquele demônio torturava aquela mulher dessa forma, o Senhor falava algo. E o que o Senhor falava era que ele não se agradava que os casais, que a mulher especificamente, fizesse essa posição na sua relação íntima com o seu esposo, porque eles estão mudando a verdade de Deus em mentira. E o Senhor citava e me mostrou um versículo que está escrito em Romanos, no capítulo 1, o Senhor me mostrava esse versículo. E quando o Senhor mostrava, eu via aquele versículo e dizia que mudaram a verdade de Deus em mentira e as mulheres estavam agindo como animais irracionais, imitando os animais
sendo semelhante aos animais irracionais. E o Senhor falava com uma voz de ira: eu não me agrado das posições extravagantes. Agora eu vou estar lendo o versículo que o Senhor deu à irmã Thalia. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E agora eu vou continuar citando o que a serva do Senhor, que eu escrevi, que a serva do Senhor relatou. E aí o Senhor repetia, que mais uma vez, que não se agradava das posições extravagantes que as mulheres estavam fazendo, principalmente as suas servas, que estavam agindo como animais irracionais. E quando o Senhor falava isso, o Senhor me mostrava a calcinha fio dental. E quando o Senhor me mostrou já em outra mulher, já foi uma segunda mulher. E quando o Senhor me mostrava, eu via que aquele demônio que estava responsável por torturar aquela alma daquela mulher, ele dava um nome para aquela calcinha, ele dizia: esta é a calcinha do adultério. E quando o demônio nomeava o nome daquela calcinha como uma calcinha do adultério, eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que esse nome? Aí o Senhor me explicava: filha, é porque quando as minhas servas usam esta calcinha, ainda que seja no seu matrimônio, com o seu esposo, quando o seu esposo vê, é despertado nele a carnalidade, um olhar carnal. Ele perde a visão espiritual, e quando ele perde essa visão espiritual, ele passa a ter uma visão mais carnal. E ainda que seja com a sua esposa ali, que ele está vendo, porém, como ele perde a sua visão espiritual e passa a ter um olhar carnal, ele passa a cobiçar as mulheres na rua. E ali o homem, ele passa a praticar, a ter diversos tipos de cobiça. Passa a ter diversos tipos de cobiça. E ali, aquele demônio olhava para mim e dizia: fui eu quem criei a Kama Sutra, fui eu quem criei a Kama Sutra. E aquele demônio repetia: fui eu quem criei as posições da Kama Sutra para corromper aos servos do homem de branco, para corromper os servos do homem, daquele homem de branco. E quando o demônio dizia isso, o Senhor falava para mim um versículo: filha, eu quero que o meu povo seja santo, mas seja santo em toda maneira de viver. E quando o Senhor falava isso, o Senhor me dava um versículo que está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15. E o versículo 15, deixa eu ler aqui. 15 não, meus irmãos, desculpem, 14. O 14, o 15 e o 16. Eu vou ler agora os 3 versículos que Deus deu à irmã Thalia, que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E o Senhor repetia para mim que a santificação do crente não é só em determinadas áreas, mas também tem que ser em tudo. E o Senhor repetia: filha, a santificação não pode ser em apenas algumas áreas da sua vida. A santificação não pode ser apenas uma área da vida do crente, mas em todas as áreas. E o Senhor dizia: eu estou levando a minha igreja para mais um processo de purificação. E quando o Senhor dizia isso, o Senhor não se referia só à igreja onde nós congregamos. Não, o Senhor está falando aqui da igreja a nível universal, a nível mundial. E o Senhor dizia: porque há muitos líderes, há muitos pastores que não estão preocupados em ensinar aos casais a se santificarem. E por isso eu, o Senhor, estou mais uma vez revelando isto, porque eu amo e cuido da minha igreja. E também estou levando os casais para um processo de purificação, porque eu quero que sejam santos e se santifiquem cada vez mais. E quando o Senhor falava isso comigo, o Senhor me levava a um outro lugar que tinha uma outra mulher. Essa mulher, ela estava separada das outras. E aquele demônio agora, que torturava essa mulher, chamava um homem, trazia um homem e obrigava aquele homem a ter relação com aquela mulher. Aquele homem estava sendo torturado e aquela mulher também. Só que, nesse caso dessa mulher e desse homem que estavam sendo torturados, aquele demônio obrigava que eles tivessem uma relação. E foi interessante porque, naquele momento, o Senhor tapava, vou usar aqui todas as expressões que a irmã Thalia me passou. O Senhor tapava as partes íntimas, como se fosse com uma tarja preta,
e a irmã Thalia não via as partes íntimas. O Senhor preservou a sua visão de ver as partes íntimas, tanto do homem como da mulher, as partes íntimas e também os seios. Só que quando ela via, claro, ela estava sabendo, ela estava tendo a noção do que estava acontecendo, apesar que as partes íntimas estavam com uma tarja se tapado para que ela não visse. O Senhor tapou. E quando aquele casal ali agora, obrigado por Satanás naquela tortura, ter uma relação, e naquela relação, eu podia observar que aquele era dado àquele homem agora, que ele era obrigado a fazer. Era dado a ele um preservativo masculino e para aquela mulher era dado um preservativo feminino. E aquele homem colocava o preservativo masculino, conhecido como camisinha, e a mulher também colocava o feminino. E o Senhor falava com uma voz de ira. E o Senhor dizia naquele momento: eu não me agrado quando os meus servos usam este produto, filha. Eu não me agrado quando os meus servos usam este produto, filha. Sabe por quê? Porque na criação, no início, eu dei uma ordem para o homem que era para frutificar e multiplicar. E por que os meus servos estão parando de frutificar? Eu não mudei. O Senhor fazia essa pergunta: e por que os meus servos estão parando de frutificar? E em seguida continuava dizendo: eu não mudei. Eu ainda velo pela minha palavra. Eu ainda velo pela minha palavra. O que eu falei no início, eu ainda ordeno nos dias de hoje. Que os meus servos parem de evitar a frutificação, porque eu não me agrado. E o Senhor dizia: porque eu não me agrado. E quando o Senhor falava isso, eu não me agrado, de forma assim com ira, tudo isso que eu citei, o Senhor falava: filha, eu não mudei. E no início não foi assim. No início, o homem não fazia estas posições, não havia isso. E o Senhor falava assim: filha, presta atenção, presta atenção. E quando o Senhor falava para prestar atenção, e o Senhor dizia que no início não foi assim, o Senhor dizia que essas posições foram criadas no inferno. Satanás inspirou os homens a fazer isso, e o Senhor me mostrava vários versículos. E os versículos que o Senhor me mostrava naquele momento dizia que o homem entrou à mulher e se deitou com ela. E vai falar de forma clara nos versículos que o homem entrou à mulher e que se deitou é a palavra com ela. E o Senhor dizia mais, que Satanás, como eu falei, tinha inspirado os homens, o homem, né, com relação a essas posições, e o homem vem reproduzindo isso aí, essas posições inspiradas por Satanás, mas que essas posições foram criadas no inferno, e o Senhor dizia: essas depravações foram criadas no inferno, e no início não foi assim, o Senhor repetia. E os meus servos não faziam isso no início, e agora muitos dos meus servos têm feito isso. E como eu falei, nos versículos vai dizer que o homem se deitou, e o Senhor dizia: eu não me agrado, eu não me agrado. E ainda dizia mais, eu me recordo que o Senhor dizia mais: eu não me agrado que os meus servos deem ou recebam tapas na hora da relação sexual, se referindo ao masoquismo. Eu não me agrado que os meus servos deem ou recebam tapas na hora da relação sexual. Agora eu vou estar lendo os versículos que o Senhor passou para a irmã Thalia. O primeiro versículo que eu vou estar lendo está escrito em Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 16. Gênesis 30, 16, que diz: vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Segundo Samuel 12, 24, diz: então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Veja que nesse versículo, agora eu quero